Hoje você vai aprender. Hoje nós noticiaremos as notícias do fim dos tempos. Brincadeiras à parte. Mas as mudanças climáticas severas que vêm acontecendo ao longo dos anos, nós falamos sobre 2019, 2020 e agora 2021, elas estão se intensificando. E a minha pergunta para você, telespectador, é: até que ponto a humanidade consegue aguentar? Essa é uma pergunta. Até que ponto, se cada ano as mudanças climáticas estão se intensificando, até que ponto a humanidade vai aguentar? Até que ponto, por exemplo, a cadeia de alimentação básica, farinha, trigo, grãos, milho, até que ponto elas não serão inundadas e haverá escassez de comida? Até que ponto que começar enchentes na cidade não vão começar logo em seguida saqueamentos de alimentos? Até que ponto a cidade consegue suportar? É uma pergunta. Então eu já noticiei aqui para vocês do YouTube, né, sobre a China, sobre as fortes inundações da China e dos Emirados Árabes. Se você acompanha o Telegram, eu já notifiquei sobre a Alemanha, fortes enchentes na Alemanha, Nuremberg também. Nós temos a China, Emirados Árabes, e aí eu vim falando para as pessoas o seguinte: olha só, cada dia que se passa, ou cada semana que se passa, as inundações vão para um país. Começou na Alemanha, pelo menos até onde eu vi, foi, claro que teve na parte da Europa Ocidental, depois foi para a China, teve na Noruega e agora no México. Então qual é o próximo país da jogada? Qual é o próximo país que esse vendaval infernal vai vir? Aí nós temos ao mesmo tempo na África nevando. Meu irmão, a África é um lugar desolado, com extremas temperaturas, de tal maneira que para você caminhar naquele local, você tem que beber 1 litro d'água por hora. Assim, o recomendado de quem está querendo sobreviver naquele lugar é 3, 4 litros d'água por dia parado. Então, assim, é um lugar de extremo calor. E de repente você vê fotos do lugar nevando. O Brasil teve neve há pouco tempo atrás. Estão dizendo, né, não sei quando você vai ver esse vídeo, que haverá uma frente fria absurda aqui no Brasil. Meu irmão, o clima tá ficando louco. Nós temos duas hipóteses. Ou é a mão do homem, que é simplesmente a Bíblia nos ensina sobre isso, né? O fruto proibido, né, que foi entregue aos seres humanos, é o fruto da destruição e morte. É entregue tecnologia para homens primatas e você vai ver uns matando os outros. A verdade é essa. Então a Bíblia nos mostra a história de Adão e Eva, é isso, meu irmão. O fruto do conhecimento do bem e do mal serviu mais para o mal do que para o bem. Então nós estamos vendo as coisas piorando. E minha pergunta para você é: até que dia, até que ano que os setores de indústria não vão quebrar? É uma pergunta para você, é uma pergunta. Então eu sempre recomendo aqui para as pessoas se antenarem aos movimentos, tá? Eu tenho cinco vídeos, eu vou passar aqui rapidamente para você poder ver, vou trazê-los com mais detalhes para vocês. 5 vídeos, inclusive na China, vídeos para explicar para vocês sobre essas fortes inundações, muito semelhante ao cataclisma cíclico, muito semelhante à inversão magnética. Mas antes de eu comunicar isso para você, 2 recados altos. Primeiro recado: participe do Seja Membro do canal. Ai, por que eu vou participar do Seja Membro? Porque, meu irmão, tudo que nós falamos, nós somos censurados. Quando eu falei para as pessoas, eu não posso nem dizer a palavra, eu comentei sobre um livro, tá, que ensina as pessoas sobre medicina. Eu não posso nem falar aqui. Naquele mesmo dia que eu comentei sobre o livro, eu fui ameaçado de morte. Então você percebe que não dá para ficar expondo as coisas aqui. Esse canal, a gente tá aqui, o quê? 1.000, 2.000, sei lá, 10.000 pessoas assistem esses vídeos. Então eu não posso falar abertamente sobre os temas. Mas numa comunidade fechada, um Seja Membro, que tem ali 30, 40, 50 pessoas no máximo, estourando 100 pessoas, eu consigo dar indícios. Então se você valoriza o conhecimento, que, por exemplo, é R$ 30 ao Seja Membro, é mais barato do que você comprar 3 litrão de cerveja na cidade. É mais barato, por exemplo, do que você comprar um dogão aí com refrigerante na rua. Se você valoriza, participe, tem um link na descrição. E se quiser conhecer o meu trabalho, Como Vencer Todas, que eu acho bom você procurar uma maneira de ganhar dinheiro e sair das cidades, porque você foi condicionado à formiga operária, tem links aí na descrição. O que é importante falar para você, tá?
Essas são inundações que estão acontecendo no México, tá? Ah, Humberto, eu não recebi essas notícias na Globo, na Record, ninguém, só teve uma nota, ó, enchente tal lugar. Eu não recebi nesse tamanho de intensidade. É aquilo que eu falo para vocês. Lá no Seja Membro, eu já coloquei um link, assim, ó, configure o seu Telegram assim, exatamente dessa configuração, e adicione esses 31 canais. E exatamente nesses 31 canais que eu falei, todos esses vídeos estão lá. Porque as pessoas vão comunicando e a informação chega até você. Inclusive eu falei para as pessoas abandonarem as redes sociais e ficarem apenas com o Telegram lá no Seja Membro por causa disso. Quem está participando do Comunidade Fechada já viu esse vídeo, ó, há dias, tá? Já sabe que tá rolando há dias. Inclusive o potencial de merda do Brasil para os próximos meses. Todo mundo tá penado por lá. Então aqui, vamos lá. São filmagens amadoras, tá? De enchentes no México. Olha, e você acha que você consegue nadar? Você acha que dá pra bater o braço aí, nisso aí? Esse é um tipo de enchente, meu irmão, que as pessoas vão parar em bueiros com dreno d'água, morrem milhares de pessoas. Aqueles que não morrem são expostos a essa água imunda, começam todo tipo de doença. Então você olha, eu faço uma pergunta, será que as cidades... Uma pergunta. Será que as cidades elas estão preparadas para suportar as mudanças climáticas que estão acontecendo ano após ano? Uma pergunta. Reflita um pouco se existe alguma resposta plausível para isso. Será que as cidades elas estão preparadas? Repare bem, veja os vídeos para você ver. Será que as cidades estão preparadas para isso? Será que as cidades estão realmente preparadas para as coisas que estão acontecendo? É uma pergunta. Outra coisa aqui para vocês. Vamos só atualizar sobre o estado da China, tá? Os caras não sabem como que eles estão lidando com a água. Olha o quantidade de água que está sendo expulsa da cidade, tá? Através de um dreno aí. Geralmente algum tipo de hidrelétrica que abriu suas comportas. Olha a quantidade absurda de água que está saindo aí da China, tá? Então você acha que isso é normal? Pensa um pouco. Será que essas mudanças climáticas... Ai, é o homem, camarãozinho que é de rosa, é o homem. Você acha que é o homem que faz a mudança climática? Porque se é o homem que faz a mudança climática, por que o maior taxa de CO2, 98% do CO2 que está nesse planeta vem do mar? Vem das algas que produzem CO2. E onde tem CO2 tem água. Então tem chuva. Então assim, por causa do aerolito. Então assim, será que é o homem que polui mesmo? Ou será que não é uma pauta para poder roubar dinheiro e te controlar? Pensa um pouco. Então, assim, olha como é que tá. Nós noticiamos sobre a China, noticiamos sobre a Europa. Né? Teve enchente em Nuremberg, na Alemanha, e agora no México. Tic-tac, tic-tac. Qual é o próximo país que vai dar merda? É uma curiosidade. A gente tem que analisar. Ó, deu merda aqui. É um jogo. Meu irmão, é um campo minado. Você olha para as notícias, é um campo minado. Ó, agora foi a China. Ó, agora foi o México. Quanto que vai ser o Brasil? Vamos ver. Aí uma hora vai sair, meu irmão. Uma hora vai sair. Então é eu que eu digo para vocês. A minha pergunta para você que está me assistindo, baseado nesses vídeos, vamos lá, vamos assistir de novo. Baseados nesses vídeos aqui, tá? O México e o Brasil tem certa semelhança. Baseado nesses vídeos aqui, uma pergunta que eu quero fazer para você. Você acha que as cidades estão preparadas para receber as fortes inundações que aconteceram na China e na Europa? É uma pergunta. Se isso aqui acontecer no Brasil, o Brasil está preparado? As cidades que nós temos hoje foram visadas para esse nível de catástrofe? Uma pergunta que eu quero fazer para você. O que você acha? Você acha que a cidade está preparada para receber essa quantidade absurda de água? Esses climas severos? É uma pergunta que eu quero fazer para você. O que você acha? Eu, particularmente falando, eu acho que não. Na minha visão, o Brasil ainda é colônia. Então, assim, nada aqui está preparado para nada. Se as nossas estradas não estão preparadas nem para os caminhoneiros, como é que eu posso esperar que esteja para um nível de catástrofe como essa? Se a China não está dando conta, a China, a Europa, a Alemanha não está dando conta, que dirá o Brasil? Aí nós olhamos para a Bíblia, e o que eu sempre falo, a Bíblia é um livro muito sábio. É um registro histórico da humanidade, é um conto da nossa história da humanidade. Tem, assim, é um livro para você educar os seus filhos, é um livro para você se policiar, é um livro para você alcançar a salvação. Aí você olha para a Bíblia e fala assim: sábio é aquele que constrói a sua casa em cima de uma rocha.
Né, né, que isso? Isso aí naquela época, Humberto, é porque simplesmente eles queriam dar o sermão. Deixa eu te falar uma coisa pra você. O- Segundo o cataclisma cíclico, que vem dizimando a raça humana periodicamente, assim como o calendário maia e calendário egípcio, entre outros aí, né? Inclusive a loja C&A censurou um livro que fala a história dos cataclismas cíclicos. Segundo esses calendários, a cada 500, 600 mil anos ocorre um reset nesse planeta. E nunca foi se tão falado como reset como está tendo agora com essas mudanças climáticas. Aí, de repente você olha para a Bíblia e fala assim, sabe aquele que constrói a sua casa em cima da rocha. Por quê? Porque o fenômeno de liquefação, o fenômeno de enchente, de terremotos, às vezes quem está em cima de uma rocha tem mais taxa de sobrevivência. Aí você olha, por exemplo, a Bíblia fala assim, né? Quando tiver que fugir, fuja para as florestas, fuja para as florestas. Você acha que é isso mesmo que a Bíblia ensina? A Bíblia fala assim: quando tiver que fugir, quando a desolação chegar, fuja entre as montanhas. Não é fuja para as montanhas, é entre as montanhas. Entre é o meio. Então você não vai fugir nem para cima das montanhas, porque para cima das montanhas é mais propenso a climas severos e menos alimento, menos exposição de alimentos. E para baixo da montanha, muita catástrofe, muita enchente. Então a Bíblia fala: quando chegar a desolação, fuja entre as montanhas. Isso está em Marcos 3,14. Aí eu falo uma coisa para vocês aqui, para você poder entender. A Bíblia é um livro de conto de fadas ou é o melhor livro desse planeta? Uma pergunta. Tá entendendo? Então, quando você olha a Antiga Aliança, a história da Antiga Aliança, qual foi o povo que foi escravizado? Por que, que o povo foi escravizado? O povo foi buscar a melhor qualidade de vida nas cidades, foram escravos. A galera que não foi escrava foi a galera que morava no deserto, a galera que morava numa gruta, a galera que morava não sei aonde. Então você vê que na Bíblia, os poucos, é só você analisar a história bíblica, os poucos que não foram escravos não eram aqueles que viviam nas cidades. E você olha, Jericó, Sodoma, Gomorra, Babilônia, como é que elas estão? Egito, as pirâmides do Egito, como é que elas estão agora? Sobrou alguém para contar a história? Uma pergunta. Então, assim, você tem a maior taxa de sobrevivência longe das pessoas. A Bíblia mesmo fala: não aglomere, não se misture com esse povo idólatra, não se misture. A Bíblia fala o tempo todo. Então, meu irmão, a dica que eu passo para você poder entender, é que a Bíblia ela vai dando indícios de forma indireta sobre salvação. Por exemplo, eu não acredito que a cidade, com milhares e milhões de pessoas, é capaz de suportar um clima como esse. O que aconteceu na África? Deu merda na África, começaram a saquear as lojas. Deu guerra civil, o sistema entrou em colapso. Aí, você não consegue, tá tudo quebrado, o sistema entrou em colapso. Os policiais abandonaram seus postos. Então, assim, meu irmão, não tem mais o que fazer. Aí você não consegue ter alimento para sua família. Você não, quebrou tudo, água, esgoto, tudo quebrou. E aí, o que, que você faz? O cara que está na cidade é uma bomba relógio. É uma bomba que você não vê quando que vai eclodir, mas sempre eclode. Então, a prudência não é ir para a floresta. Nós, seres humanos, nós somos sedentários. Desde criancinha, você aprende a usar chinelo, aprende a usar sapato, o seu pé fica mole. Então, se você anda na floresta, você não consegue andar. Você não consegue ter a virilidade mais hoje, com tanta toxina, para viver como Tarzan na floresta. Então, hoje em dia, é uma coisa chamada até bushcraft. Os caras ficam pouco tempo na floresta. E floresta já é um dos lugares mais amaldiçoados que tem, tá? Fique na floresta à noite para você ver que delícia que é. Predadores. Inclusive, a Bíblia mesmo fala: quando vier a desolação, muitos irão para a floresta e são devorados pelas feras das florestas. Então, o que eu digo para você? Não só a Bíblia, mas a história mundial. Aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Lá na G2, na Segunda Guerra Parará-Pururu Mundial, quando o Bigodudo decidiu perseguir os judeus, quais foram os judeus que sobreviveram? Foram simplesmente os caras que moravam no sítio. Porque eles não tinham como. Meu irmão, imagina, você tem uma cidade com 1 milhão de habitantes. Você tem a 50, 100 quilômetros uma cidade com 3 mil habitantes. Você não tem só uma, você tem pelo menos aí 2, 3 mil cidades desse gênero. Então tem muitas cidades, por exemplo, só em Minas Gerais tem mais do que 1000 cidades. E além das cidades, tem mais do que 1000 distritos. E além do que os 1000 distritos, tem mais. Então não dá para cobrir todas as áreas. Então, por exemplo, quando você olha, por exemplo, a Alemanha, os caras que conseguiram sobreviver foram os caras que moravam no campo. Eram os caras que eram camponeses. E aí, o Bigodudo, o que ele fazia? Ele extorquia
dos camponeses que ele conseguia encontrar safra de arroz, feijão para sustentar o seu exército. Mas a grande maioria da galera que sobreviveu, os caras nem tiveram interferência da guerra. Porque a guerra começou a acontecer, o cara se antenou que ia dar merda, foi lá, cerrou um monte de árvores, impediu a passagem e ficou isolado. Deixou a merda passar. Depois que tudo passou, beleza, a gente se mantém contato aí. Tá entendendo? Então a Bíblia é muito prudente para te ensinar a não misturar, não ficar com muita aglomeração. É uma dica. Aí eu te faço a pergunta: o sistema te ensinou a morar no campo? Te ensinou? Não. Qual que é a caçada do homem? Ah, vamos caçar, vamos caçar. Eu vou caçar uma carninha muito louca. O que o sistema te ensinou? Vamos caçar uma carne no supermercado. Vamos caçar aqui uma carne moída. Vamos caçar aqui um franguinho. Já tá até desossado. É assim que o sistema te ensina. Vamos pegar leite, né? Ah, claro, de caixinha. Vamos colher ali nossa soja, nosso feijão, claro. No campo, não. No saco. Você se tornou tão dependente do sistema que se o sistema quebrar, você vai junto. Tá entendendo? Aí depois, não, vocês são teóricos. Claro, eu tô vendo a merda acontecendo. Eu acredito que a merda vai vir. E eu sou, não, claro. Oh, que delícia. Então assim, eu espero que com o vídeo de hoje você tenha mais prudência em sua vida e comece a levar a sério a Bíblia. Comece a entender que a Bíblia não é um conto de fadas, mas um excelente livro para você se amparar. Um excelente livro de amparo para você poder entender. Então, assim, na minha opinião, é o que eu digo para todo mundo aqui. O melhor livro para você ler com sabedoria é a Bíblia. Não é para você ficar lá, amém. Não, não é isso, meu irmão. Leia com prudência. Peça ao Espírito Santo sabedoria para entender as razões da Bíblia. Principalmente a nova aliança. E você vai entender a sabedoria bíblica lá. Espero que você tenha entendido esse vídeo. Espero que realmente com esse vídeo você acorde um chacoalhão na realidade e passe a valorizar a história bíblica, passe a valorizar o ser cristão e acreditar em Jesus Cristo. Tá bom? E comece a trilhar o caminho de Jesus, sendo cristão e seguindo as orientações de Cristo e dos apóstolos. Cristo mesmo foi aquele que ensinou. A prudente é o cara que constrói a sua casa em cima de uma rocha. Cristo mesmo ensinou sobre Marcos 13,14, aquele que quando chegar a desolação, fuja entre as colinas. Então, assim, adquira a sabedoria de Cristo Jesus na sua vida, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Voltz. Se quiser fazer parte da nossa comunidade fechada, tem links na descrição. E se quiser tornar um dos meus alunos do Como Vencer Todas, tem links aí também na descrição, tá bom? Fique na paz.